Bom dia a todos. Cumprimento a mesa em nome do diretor professor Roberto Schneider e a todos os presentes no dia de hoje. Já adianto que as palavras a seguir não serão suficientes para descrever a grandiosidade dessa jornada. Quero primeiramente agradecer a honra de representar a 256ª turma da Faculdade de Medicina da UFRJ, a nossa turma Bem Fígado. Vou começar voltando no tempo e relembrar a nossa história. Há mais ou menos 6 anos e meio, éramos vestibulandos, estávamos aflitos, não sabíamos bem onde estávamos, mas sabíamos claramente aonde queríamos chegar. Na cabeça, cheio de ideia, era iluminismo, estequiometria, análise combinatória, hipérbole, enfim, essas coisas que felizmente nunca mais precisamos usar. Vieram simulados, as noites mal dormidas, as privações, e o sacrifício foi finalmente recompensado. Passamos pela primeira aprovação, e o sonho de ser médico começava ali. Muitos de nós começamos a faculdade de medicina em outras instituições, mas o destino tinha um roteiro imprevisível. Veio a pandemia da Covid-19 e o mundo parou. As incertezas tomaram conta e o nosso futuro ficou suspenso. O desejo de vestir o jaleco, sentir aquele cheiro de formol no anatômico, teve que ser adiado. No entanto, em junho de 2020, o SISU nos deu uma nova porta. E para nossa eterna felicidade, todos nós aqui escolhemos a Universidade Federal do Rio de Janeiro, no campus Fundão. E convenhamos, que escolha maravilhosa foi essa, hein? Ainda bem que não fomos para a UF. O sonho, que já era grande, ficou ainda maior. Nossa jornada começou de um jeito estranho, através de telas, início da faculdade em formato EAD, e a nossa interação com os professores era mediada por microfones mudos e câmeras desligadas. Minto, alguns guerreiros ligavam. Nosso maior desejo era simplesmente pisar na faculdade, olhar um nos olhos dos outros e ficar perdido no CCS. E confesso, em vários momentos nos sentimos prejudicados, não é, Márcio? Por isso, o anúncio do retorno presencial foi uma extrema alegria. Envolvia mudanças drásticas. E muitos cruzaram o país para estar aqui hoje. A nossa turma é um retrato lindo do Brasil. Segundo o levantamento coletivo Dataturma, mostrou que 32% de nós somos cariocas, 29% do restante do estado, do Rio, e impressionante 39% vieram de outros cantos desse Brasil. Aos cariocas da turma, nós muito obrigado por nos acolherem tão bem na cidade maravilhosa. Finalmente juntos, vivemos o ciclo básico de forma inédita. Aprendemos a vacinar uns aos outros contra a Covid, na disciplina de AIS. Conhecemos os laboratórios e, claro, descobrimos que nem só de anatomia vive o estudante. Sobrevivemos à famosa leptosprefa e o nosso primeiro interperíodos. Logo veio o ciclo clínico e a nossa rotina ganhou uma nova casa, um novo peso. O Hospital Universitário Clementino Fraga Filho foi a nossa nova casa, né? Foi nos corredores da HU que começamos a entender de verdade a essência da nossa profissão. Sentar à beira-leito, escutar a história de um paciente, fazer uma anamnese detalhada, evoluir, passar o caso, sempre com aquele friozinho na barriga. E nasceu ali o raciocínio clínico, mas principalmente nasceu o vínculo humano, e ético e a empatia também. Foi uma fase de esforço enorme. E DIP que o diga, haja antibióticos para decorar. E por fim, nesses últimos 2 anos, tivemos o tão esperado internato, uma fase da graduação essencialmente prática, em que aprendemos tudo fazendo. Foram horas e muitos carimbos. Fomos mentorados por excelentes mestres, residentes e colegas,
e principalmente com os pacientes. E também com os nossos próprios erros. Foi nessa fase que a maioria escolheu o tipo de médico que gostaria de ser. E aqui eu não me refiro só sobre a especialidade médica. Refiro também como trataríamos nossos pacientes, como assumiríamos nossas responsabilidades e como faríamos quando ninguém estivesse nos olhando. Até aqui falei de passagens curriculares que todos nós fizemos, mas por fora tiveram inúmeras outras atividades que desenvolvemos. Foram cansativos plantões, dedicação às ligas acadêmicas, projetos de extensão, empresa júnior, pesquisas científicas, SIAC, diversas idas aos congressos, apesar de às vezes não entender o que estava sendo dito. Nossa turma também foi protagonista direta em diferentes feitos. No centro acadêmico, lutamos por melhoria na educação e na saúde pública e por causas sociais nos coletivos. Na atlética, fizemos história. A medicina UFRJ se tornou a única undeca campeã no Intermed e Orem. E a bateria Vanguarda, que levou o nome dela num cenário internacional e dividiu o palco com ninguém menos do que o Coldplay. Hoje, ao olhar tudo isso, fica uma saudade enorme. Vivemos aqui um dos capítulos mais importantes da nossa vida. E no meio dessa mistura, alegria, orgulho, saudade, eu destaco um sentimento: a gratidão. Temos gratidão à história dessa instituição que nasceu em 5 de novembro de 1808, sobre a influência da chegada da família real e surgiu como escola de anatomia, medicina e cirurgia. Depois foi a Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil e que desde 1965 carrega esse nome de hoje. Essa casa, meus amigos, foi também a casa de gigantes. Antes de nós, sentaram nessas mesmas fileiras Oswaldo Cruz, símbolo máximo da medicina social que transformou a saúde pública desse país. Carlos Chagas, cuja generosidade técnica fez o primeiro e o único cientista no mundo a descrever uma doença inteira sozinho. Ivo Pitangui, que redefiniu a cirurgia plástica mundial ao focar na reconstrução, na devolução da dignidade de seus pacientes. E essa lista é enorme. Olhar para trás e saber que dividimos o mesmo teto com esses nomes dá uma dimensão da nossa responsabilidade. Claro, nem tudo foi perfeito, mas fato é que tivemos um ensino de altíssima qualidade, de forma 100% gratuita. E tudo isso só foi possível porque o nosso país permitiu. Devemos à sociedade cada centavo investido na nossa formação com o melhor da nossa dedicação. Aos nossos mestres, representados aqui pela mesa, o nosso muito obrigado. A dedicação de vocês conosco foi gigantesca. A formação do médico exige competências técnicas, mas as maiores lições nós aprendemos na sutileza do dia a dia, observando a postura e a rotina de vocês. Obrigado por compartilharem não só apenas o conhecimento, mas as suas vidas nessa nobre missão. Gratidão aos pacientes que dividiram conosco suas histórias, seus medos, suas dores. William Osler, pai da medicina moderna, dizia: a medicina é aprendida à beira do leito e não no anfiteatro. Não veja o organismo de forma isolada, mas sim o ser humano que nele habita. Fecha aspas. Foram os pacientes, esses que deram sentido ao que nós estudamos. Com eles conhecemos a dor de ver alguém partir, a alegria de ver alguém nascer, a felicidade da infância, a precisão num procedimento cirúrgico e a delicadeza necessária do sofrimento mental. Eles confiaram na UFRJ e permitiram que aprendêssemos a cuidar. Gratidão às nossas representantes de turma, Júlia Morim e Karen, pela paciência e por tornarem...
muito mais fácil as inúmeras demandas dessa faculdade, desse curso. E gratidão à comissão por tudo isso. E agora, turma, eu peço para que vocês olhem, tá meio escuro, mas para trás, aos nossos pais, mães, familiares e as pessoas mais próximas. Aqueles que caminharam ao nosso lado, vocês são a nossa base, o nosso tudo. Desde a concepção até o dia de hoje, vocês seguraram a nossa barra, vibraram com a gente nas pequenas vitórias e nos consolaram nos dias mais difíceis. Esses diplomas, que levam os nossos nomes, mas saibam que eles pertencem a vocês. Por isso, vamos dar a eles a maior salva de palmas do dia de hoje. Obrigado. E por fim, meu coração volta a vocês, amigos da turma 256. Aqui abro um parêntese muito pessoal. Meu pai e minha mãe também são médicos, formados há 41 e 31 anos, respectivamente. Quando eu era criança, eu achava fascinante ver que os dois, os melhores amigos dos dois, eram aqueles que eles chamavam de irmão, enfim, que eles mais consideravam, eram da faculdade de medicina. Eu pensava, nossa, a faculdade deve ser um lugar mágico para criar esses laços tão eternos. E hoje, olhando para cada um de vocês, eu entendi. Eu vivi essa magia. Vocês foram meus principais aliados, meus confidentes, minha família nesses últimos 6 anos. Cultivem quem está sentado aí do seu lado, porque essas conexões são para a vida inteira. Daqui para frente, o cenário é desconhecido. Enfrentaremos as mudanças da inteligência artificial, o crescimento da demografia médica e os desafios do mercado. Mas nós bravaremos o futuros firmes, porque fomos resilientes até agora e continuaremos sendo. Quando a rotina for dura e o cansaço tentar nos desencantar, lembremos daquele dia que a gente decidiu ser médico. Lembremos-nos do motivo pelo qual escolhemos trilhar esse caminho em primeiro lugar. Sigamos fazendo o que é correto, estudando com afinco, mantendo a humildade, reconhecendo nossas próprias falhas e, acima de tudo, mantendo o coração aberto para aliviar a dor do outro. Senhoras e senhores, enfim, médicos da turma 256.